Olá, bom dia a todos. Meu nome é Bruna Prando e, em nome da BB, agradeço a sua participação. O sistema foi configurado para que todos, exceto o moderador e palestrante, estejam no mudo. Caso vocês tenham dúvidas, dificuldades de acesso, podem entrar em contato pela caixa de chat no menu direito que eu vou ajudá-los. A previsão de apresentação mais perguntas é de 1 hora e elas serão respondidas ao final da apresentação. Hoje o nosso palestrante é o Daniel Dias. Ele trabalha na BB desde 2008, entrou como estagiário e passou por várias funções dentro da área de serviços da divisão de automação de processos. Hoje ele atua como Technical Account Manager dos contratos de manutenção, com a função de garantir a boa execução técnica dos nossos contratos. Daniel, bom dia, obrigada, boa apresentação. Bom dia, Bruna. Também agradeço aí a presença de todo mundo, né, nesse dia aqui com a gente. Como a Bruna falou, meu nome é Daniel, eu trabalho na BB desde 2008, né? Entrei como estagiário. Já trabalhei em diversas áreas dentro da área de serviços da BB para automação de processos. Já trabalhei na área de treinamentos, trabalhei na área de campo, e hoje eu estou atuando como Technical Account Manager para os contratos de manutenção. Então, basicamente, a minha função é garantir que esses contratos sejam bem executados no âmbito técnico. Okay? E hoje a ideia aqui é falar um pouco com vocês sobre as soluções da BB para cybersecurity em sistemas de controle, né? Qual que é o portfólio da BB em relação à cybersecurity e como que a gente encara esse tema que é bem sensível para todo mundo aí. Então, essa aqui é a agenda do nosso treinamento. A gente vai falar um pouco das diferenças entre o IT e o OT, né? A tecnologia de informação e a tecnologia de operação. Vamos passar um pouquinho sobre o fim do ciclo de vida dos produtos Microsoft, então o Windows. A gente vai ver quais os Windows que já estão fora do ciclo de vida e como que a BB encara esse tipo do fim de ciclo de vida da Microsoft, né? Passar um pouquinho sobre o portfólio da BB, que é dividido em algumas categorias, mostrar um pouco qual que é a arquitetura de referência para os sistemas de controle da BB, obviamente seguindo as normas, né, de cybersecurity, e falar um pouquinho no fim sobre a nossa plataforma de acesso remoto, como que a BB trabalha em relação ao acesso remoto, com o objetivo de prestar ajuda ao cliente da manutenção do sistema. Tá? Então, a gente começa aqui falando um pouquinho dessa diferença entre o IT e o OT. Né? A gente tem alguns clientes onde as pessoas, a equipe que trabalha nos sistemas de controle é a mesma equipe que cuida do IT corporativo do cliente. Para a gente da BB, a gente não vê nenhum problema nisso, mas é legal a gente mostrar que tem algumas diferenças entre o IT e o OT. Né? Começando pelas prioridades. No IT, a confidencialidade dos dados ela é mais importante do que a disponibilidade dos dados. Então, a gente, por exemplo, eu tenho um servidor corporativo lá de Office, enfim, se aquele servidor cair, ficar fora por algumas horas, ela não impacta tanto no meu processo do que a confidencialidade dos dados, que é muito mais importante para o IT do que a disponibilidade. Já no OT, a disponibilidade da planta ela é muito mais importante do que a confidencialidade dos dados, né? Para o cliente, não interessa muito se vai vazar uma informação de qual que é a posição da válvula que estava em tal determinada hora do meu processo, né? A confidencialidade dos dados que tem no OT, ela tem uma prioridade menor do que a disponibilidade da planta, né? Então, essas são algumas diferenças. A gente tem algumas outras diferenças em relação ao approach também. Então, por exemplo, eu tenho lá um operador que ele tem o seu próprio usuário dentro do sistema. Quando a gente está falando em IT, pode ser que tenha alguma política ali, se o cara tentar colocar a senha 3 vezes e errar, ele vai bloquear aquele usuário. E isso nunca poderia acontecer no OT, né, nos sistemas de controle.
Em relação à instalação de novos patches, então, nos nossos computadores corporativos, sempre que a Microsoft ou o antivírus lança ali um patch, uma atualização nova, ele automaticamente já é instalado nos nossos computadores corporativos, e a gente quer garantir que esses computadores sempre tenham a última versão, a última instalação disponível. No caso dos sistemas de controle, isso tem que ser avaliado com um pouco mais de critério, né? Será que esse patch vai precisar reiniciar a máquina? Precisa ser validado pelo fabricante antes disso acontecer. Se a gente pensar em algumas outras informações aqui para fazer essa diferenciação, então, dentro do IT, o que está sendo protegido são os dados. E no OT é mais o processo físico ali, né? Quais são os tipos de sistemas operacionais? No IT, a gente está falando de Windows e Linux. E no OT, basicamente, é o Windows mais voltado para os sistemas de controle de processos, né? Então, a disponibilidade do IT, a gente está falando de 99%, enquanto que no OT, esse número tem que ser muito, muito maior, algumas horas por ano, basicamente. Tá? Ciclo de vida desculpa, dos equipamentos de IT estão ali entre 3 e 10 anos, né? Então, esses computadores corporativos, a empresa normalmente troca de 3 a 10 anos. Quando a gente fala em sistemas de controle, esse ciclo de vida aí já vai para mais de 20 anos. Tá? Então, essas são algumas diferenças básicas que a gente tem entre o IT e o OT. Ok? Falando um pouquinho sobre o fim do ciclo de vida da Microsoft. Eu não sei se todos aqui presentes têm essas informações, ou já viram isso em algum lugar, mas a Microsoft anunciou o fim do ciclo de vida do Windows 7 e do Windows Server 2008 no começo desse ano. Então, desde janeiro de 2020, a Microsoft já não dá mais suporte para o Windows 7. Tá? E o que isso impacta para a BB? Impacta que a Microsoft não dando mais esse suporte técnico, ela não tem mais as atualizações de segurança que ela faz para os produtos dela. Então, sempre quando um produto da Microsoft ele termina o seu ciclo de vida, a Microsoft ela deixa de fornecer as atualizações de segurança para aquele software. Isso afeta os sistemas da BB também, porque a BB ela tem esse princípio de que sempre os produtos têm que receber essas atualizações de segurança, né? Então, sempre que um software da Microsoft ele sai do ciclo de vida, automaticamente a ABB ela passa o seu software que usa essa versão do Windows, né? Ela passa para o estado de limitado. Então, dentro da ABB, a gente tem 4 fases do ciclo de vida. A gente tem um ativo, onde o produto ele foi recém-lançado, ele ainda é comercializado, é atualizado, tem suporte, né? Tem a fase clássica, tem a fase limitada, onde o produto já não está mais disponível para venda, a gente já não tem mais suporte disponível para atualizações, e por fim a gente tem a fase de obsoleto. Então, sempre que a Microsoft ela encerra o ciclo de vida daquele Windows, o sistema de controle da BB ele vai para limitado automaticamente. Então, aqui é só para mostrar aí quando que foi anunciado os ciclos de vidas das versões de Windows, né? Então, no Windows XP, ele terminou lá em 2014. Então, desde 2014, a gente não tem mais nenhuma atualização de segurança para o Windows XP. E o sistema da ABB, o sistema de controle da ABB que utilizava o Windows XP, que era a versão 5.0 do sistema 800A, ele também já está ilimitado desde essa época. O Windows 7, como eu falei, foi em janeiro desse ano, ele terminou o ciclo de vida, e a versão 5.1 do sistema 800A também já foi para limitado. Hoje a ABB ela trabalha com essa versão de software do Windows, que é o Windows 10 LTSB 2019, que a previsão para fim do ciclo de vida da Microsoft é só em 2029. Tá? E o Windows Server 2016, que a previsão está para 2026. Então, esse é só para mostrar essa relação entre o software da Microsoft, né, o Windows, e
o software da ABB e como que isso a gente encara essa mudança de ciclo de vida em ambos os softwares. Tá? Falando um pouquinho mais específico sobre os portfólios da ABB agora, vamos entrar na parte de portfólio. A ABB ela tem esse conceito de trabalhar com uma defesa em camadas. Então, entre um possível ataque aqui, uma possível falha na segurança e o seu sistema de controle, a gente tem diversas camadas que a gente pode trabalhar. Desde segurança física, alguns procedimentos e protocolos, né? O firewall, as políticas dos computadores, gestão de usuários, atualizações de seguranças e até chegar no antivírus. Então, para um ataque possível ataque que possa acontecer no seu sistema, ele tem que atravessar todas essas camadas de segurança. É a famosa teoria do queijo suíço, né? Então, para que um ataque possa chegar no seu sistema, ele tem que encontrar uma brecha em cada camada dessa. Então, quanto mais fortalecida a gente coloca a gente tem nessas camadas, mais difícil é que esse ataque possa chegar no seu sistema de controle. Tá? A ABB ela segue algumas normas internacionais de padrão de cybersecurity, né? Existem diversas normas vigentes aí e a ABB ela tende a seguir essa IEC 62443, que é a norma mais completa em relação ao cybersecurity. Então, sempre que vocês tiverem essa dúvida de qual norma a ABB está seguindo em relação ao cybersecurity, é a IEC 62443. Tá? E a gente também trabalha com esse framework da NIST, que desenvolveu especificamente para cybersecurity. Então, a gente vai mostrar aqui embaixo que tanto a norma IEC 62443 quanto esse framework da NIST estão cobertos dentro do portfólio da ABB. Falando um pouquinho mais específico sobre o portfólio, a gente divide aqui o que a gente tem de produtos e serviços em algumas categorias. Então, a gente tem a categoria de assessment, basicamente é a avaliação dos riscos e das ameaças que você tem dentro do seu sistema. Como se fosse uma auditoria. Tá? Então, a gente tem aqui alguns serviços de auditoria que a gente faz no seu sistema. A gente também tem o que a gente chama de security controls, que é basicamente atualizações de antivírus, atualizações de updates do Windows e trabalhar ali com o backup e o recovery, uma estratégia de backup e recovery dentro do seu sistema. Então, o security controls é tudo isso que é um trabalho contínuo dentro do seu sistema de controle. Tá? A gente também tem uma série de treinamentos voltados para a cybersecurity. Então, a ABB ela tem essa entidade que a gente chama de ABB University, né? E dentro da ABB University nós temos um catálogo relativamente extenso em relação aos treinamentos de cybersecurity especificamente. Manutenção é sempre garantindo que esses security controls estão vigentes, né? E continuam funcionando, quer dizer, eu tenho a minha atualização de antivírus, eu tenho a minha atualização de segurança da Microsoft e essa manutenção vai garantir que esses procedimentos, esses passos estejam acontecendo de fato. Consultoria. A ABB ela tem uma série de serviços de consultoria em relação a cybersecurity. Tá? A gente pode ir até a planta do cliente, discutir e fazer essa consultoria. Então, instalação de whitelisting, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Disaster recovery, hardening. Não sei se todos vocês já ouviram esse termo de hardening. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Ver quais são os gaps que a gente tem em relação à arquitetura de referência. Eu vou mostrar um pouquinho também a arquitetura de referência. Ver quais são os controles de acesso baseado no papel de cada usuário. Quer dizer, cada usuário tem o seu papel específico e o controle de acesso é específico para aquele usuário.
Estratégia de políticas, a gente pode ajudar o cliente a fazer a estratégia, a política de cybersecurity, vamos falar um pouquinho mais para frente também. Enfim, tem uma série aqui de consultorias que a BB pode fornecer em relação à cybersecurity. Tá? E por fim, a gente tem o que a gente chama de Collaborative Operations, que é basicamente a ABB ela tem uma rede de integração entre a ABB local e a ABB global para integrar os especialistas e deixar esses especialistas mais perto do cliente final. Tá? Essa rede a gente chama de Collaborative Operations. Então, basicamente, é uma maneira que a ABB encontrou de ligar os clientes ao centro de ABB local e ligar a ABB local ao centro da ABB global para poder integrar esses especialistas, para que os especialistas em cybersecurity possam atender o cliente final. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Então, se a gente comparar aqui com a NIST, a gente vai ver que o framework da NIST ele é dividido basicamente em 5 categorias, né? Identify, para eu identificar quais são os possíveis riscos. Protect, para eu proteger ali os riscos que possam possivelmente acontecer. Detectar, como que eu faço para detectar algum possível ataque que está acontecendo. Responder, como que eu posso responder a esse ataque. E o recovery, que é quando algo já tive o ataque, como que eu posso recuperar o meu sistema depois desse ataque ter acontecido. Falando um pouco sobre o assessment, né, que era aquela primeira categoria da gente avaliar os possíveis riscos. Então, dentro da ABB, um dos tipos de serviço que a gente faz do assessment é chamado de fingerprint. Então, a gente tem lá o nosso Cybersecurity Fingerprint. Basicamente, ele vai monitorar o nosso sistema de controle da ABB, que a gente chama de sistema 800XA. Então, eu tenho ali os meus servidores, eu tenho as minhas estações, então eu tenho lá diversos tipos de servidores e as estações que podem ser de operação ou de engenharia. E o que eu monitoro nesse Cybersecurity Fingerprint? Quais são os KPIs que a gente identifica nesse relatório? Tá? Eles são divididos em 3 categorias. Procedures and Protocols, onde eu vou avaliar os procedimentos e protocolos ali do meu cliente. Group Security Policies, onde eu avalio como que tá as políticas de segurança dos computadores ali, dos servidores e das estações, e algumas configurações dos servidores. Essas 2 categorias, Group Security Policy e Computer Settings, elas são coletadas automaticamente. Então, eu tenho uma ferramenta que foi desenvolvida pela ABB, que eu ponho para executar dentro do sistema do cliente e ele vai coletar todas essas informações de maneira automática. Então, você imagina você poder verificar quais são as portas ativas de todos os computadores que eu tenho numa rede, num sistema de controle. Quais são os firewalls, se o firewall está bem configurado, se todas as regras do firewall estão bem aplicadas. Comunicação de rede, como que está a comunicação de rede daquele sistema? Eu tenho muita comunicação, pode indicar um possível ataque, uma possível conexão não desejada, né? Softwares instalados, eu automaticamente consigo verificar todos os softwares que estão instalados em todos os computadores. Se tiver algum software instalado que não foi previamente aprovado, isso vai constar no relatório. Tá? Serviços, eu vou verificar todos os serviços do Windows. Se tiver algum serviço ali que está rodando, que não deveria estar rodando, ele vai constar no relatório. Windows Security Updates, eu vou verificar todos os updates da Microsoft. Startup Items, todos os itens de startup. Se tem algum item ali que não deveria estar, vai constar no relatório. Antivírus, pastas compartilhadas, a versão do sistema operacional. Então, tudo isso daqui é coletado automaticamente de todos os computadores do sistema 800XA.
Para quem tá aqui na call e não conhece o sistema 800A, ele é um sistema de controle distribuído e que tem diversos servidores ou estações. Claro que existem tamanhos e tamanhos de sistemas. A gente está falando aí de no mínimo 10 computadores, tá? Para um sistema médio, né? Então, eu automaticamente consigo coletar todas as informações de todos os computadores. Em relação a políticas de segurança, passwords, de quanto em quanto tempo o password está sendo trocado, se a política está sendo aplicada em todos os computadores, Interactive Logon, acesso de rede, segurança de rede, criptografia. Tudo isso também é coletado automaticamente de todos os computadores ali daquele sistema. Tá? Essa categoria de procedures and protocols, ela não é automática. Por quê? Porque ela é uma entrevista que a gente faz com o cliente e baseado na resposta que o cliente dá, a gente vai dando algumas notas para classificar se o cliente está de acordo com os procedimentos e protocolos da norma ou se ele está muito fora. Então, que tipo de pergunta a gente faz? Como que é, desde segurança física, né? Como que é a sua sala de servidores? Ela é trancada com chave? Quem que tem acesso à chave? Se é uma sala das servidores fica aberta, todo mundo entra, isso é uma brecha de segurança de acordo com a norma, né? Aí vai também a questão de pessoal, né? Vamos supor que eu tenho um usuário do meu sistema de controle e esse usuário ele é desligado da empresa. O que acontece com aquele usuário que está no sistema? Existe alguém responsável por apagar aquele usuário? Essa pessoa ela está executando o procedimento? Então, a gente tem aí uma série de perguntas, uma entrevista que a gente vai fazendo com o cliente, e baseado nas respostas, a gente vai dando uma nota. E essa nota depois sai no relatório. Então, normalmente, essa categoria assessment, ela é uma avaliação que a gente faz do sistema e o deliverable, né, o final desse serviço é um relatório. A gente entrega um relatório para o cliente mostrando todas as falhas de segurança e quais são as recomendações que a BB dá para corrigir esses problemas. Tá? Falando sobre os Security Controls, a BB ela tem um software que ela chama de ABB Security Workplace. Esse software ele é instalado localmente no sistema do cliente e ele é um software que a gente vai utilizar para distribuir as atualizações de segurança do Windows, né, os patches do Windows, e para distribuir as atualizações dos antivírus. Qual que é a vantagem desse software? É que ele é um repositório que ele vai comunicar com todos os computadores daquela rede do sistema de controle da BB. Então, eu carrego a atualização de segurança em uma única máquina e ele vai fazer o serviço de distribuir esse software para todas as máquinas daquela rede. Então, quando você tem um sistema onde você tem um número grande de máquinas, é muito vantajoso você trabalhar com um sistema desse. Você não precisa ir de máquina em máquina para fazer essa atualização de segurança e atualização dos antivírus. A ABB ela também tem o Security Update Service, que a gente chama de SUS. Tá? Qual que é a vantagem do serviço em relação ao software anterior que eu mostrei? É que essa atualização ela é feita totalmente automática quando a gente tem esse serviço. No Workplace, que era o que eu mostrei no último slide, era um software centralizado que distribui as atualizações de segurança, mas mesmo assim eu ainda tenho que ir lá no site da Microsoft ou no site do antivírus, baixar aquela atualização e carregar dentro do Workplace. Quando eu tenho o SUS, que é o Security Update Service, as atualizações elas já são automaticamente carregadas tanto da Microsoft quanto dos provedores de antivírus, né, que é a McAfee ou a Symantec. E elas são carregadas dentro de um servidor e esse servidor também vai distribuir automaticamente isso para os computadores do sistema. Por que é importante a gente ter esse passo aqui carregando primeiro num servidor? Porque
existe uma definição da ABB de que você não pode automaticamente baixar um pacote quando sai do antivírus ou da Microsoft e já carregar direto no seu sistema. Esse pacote ele tem que ser validado pela ABB. Ele tem que ser testado e validado pela ABB para ver se não vai ter nenhum impacto no seu sistema 800A. Então, quando a Microsoft lança um update ou a McAfee, que diariamente solta ali as atualizações de antivírus, a ABB ela demora um dia útil para testar se essa atualização do antivírus não vai ter nenhum impacto no sistema. Depois disso, ela libera para ser instalado. Então, quando eu tenho esse SOS, eu consigo, nesse servidor que está na ABB, ou no cliente, né, pode ficar no cliente também, eu consigo somente colocar aqui dentro os pacotes que já foram validados pela ABB. E aí sim, esses pacotes validados serão instalados no sistema de controle. Tá? Então, esse é o melhor sistema que a gente tem hoje na ABB para fazer atualizações de antivírus e dos patches de segurança da Microsoft. Então, se a gente fizer aqui uma comparação em quanto tempo a gente gasta, a gente pode falar que, obviamente, que se eu for fazer uma atualização manual no sistema médio aqui, eu vou gastar muito mais horas do que se eu for fazer com SOS, né? Ou com o Security Workplace. Tá? O antivírus é a mesma coisa. Imagina eu ter que pegar o DAT da McAfee e ter que instalar em todos os computadores manualmente. Se eu fizer isso com o SOS, ele vai fazer isso automaticamente para a gente. Tá? Sobre o backup e recovery, a ABB ela tem esse serviço de implementação de uma gestão de backups e recoveries. Então, isso passa por a gente criar aqui um servidor dentro da DMZ do cliente, onde vai rodar um software aqui que eu vou conseguir tirar todos os backups de todos os computadores. Esse software pode ser um software de terceiro, que o próprio cliente tenha, ou que a ABB ela pode fornecer também esse software. Né? Então, a gente vai tirar aqui frequentemente, numa frequência que existe na norma, né? Então, frequentemente a gente tira o backup desses computadores e vai guardando num servidor. E aí também a gente faz a gestão desses backups e a gente testa também o recovery. Então, não adianta somente a gente ir lá e tirar o backup e achar que está tudo certo. De tempos em tempos, a gente tem que pegar o último backup que foi tirado e subir, fazer um recovery daquele backup para a gente testar se aquele backup está operacional. E se acontece alguma coisa, a gente vai lá buscar o backup não funciona, aí não adianta de muita coisa. Né? Então, a ABB ela tem esse serviço de gestão de backup e recovery. Okay? O Cybersecurity Asset Inventory. Basicamente, é um software que a gente instala na rede do cliente e ele vai criar um inventário dos ativos de rede, né? Então, switches, firewalls, todos os computadores, as impressoras, tudo que possa ser comunicado via rede, a gente cria uma lista desses ativos e a gente consegue monitorar esses ativos para saber qual que é a saúde daquele ativo, né? Então, eu vou ficar lá monitorando todas as portas dos switches, vou ficar monitorando todas as portas do firewall, os computadores, qualquer evento que eu tenha ali dentro daqueles ativos, eu consigo monitorar através dessa ferramenta. Então, é uma ferramenta que fica instalada localmente e o cliente tem acesso, obviamente, a esses dados, né? Posso tirar relatórios daqui e posso trabalhar com essa lista de ativos de rede. Okay? E aqui a gente também tem uma outra ferramenta que a gente chama de Analytics, que essa ferramenta ela também fica instalada localmente no cliente e ela vai continuamente ficar coletando as informações do seu sistema de controle para te informar como que está a saúde do cybersecurity daquele sistema.
Então, se vocês notarem aqui, vocês vão ver que os KPIs que nós mostramos aqui nesse sistema são os mesmos que a gente falou lá no Fingerprint. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é que com esse sistema instalado no site onde tem o sistema de controle da ABB, esse sistema ele vai continuamente ficar coletando aquelas informações. Então, eu posso, por exemplo, eu quero que toda semana, uma vez por semana, ele colete aquelas informações e mostre aqui para mim os resultados. Tá? Então, basicamente, isso aqui é um fingerprint automatizado. Tá? É uma auditoria automatizada. Então, eu tenho lá um KPI que é os softwares instalados. E que ele vai verificar em todos os computadores daquela rede se tem algum software instalado que não está aprovado. Se eu faço um fingerprint, uma auditoria hoje, pode ser que hoje não tenha nenhum software instalado, mas amanhã alguém vai lá e instala algum software. Então, essa que é a importância do Analytics. É a gente ter um sistema que continuamente vai ficar monitorando esses KPIs, né? Esses indicadores de performance aqui. E aí ele vai dando uma nota e você, com esse sistema, você pode atuar em relação ao cybersecurity do seu sistema. Okay? E além dele fazer essa análise, a gente ainda tem o que a gente chama de track dentro dessa ferramenta, e eu posso definir uma regra para esse KPI, e quando essa regra for excedida, a ferramenta ela pode notificar tanto a ABB quanto o cliente em relação ao cybersecurity, em relação a algum KPI que não está de acordo com a norma. Tá? Então, de novo, utilizando o exemplo de software instalado, né? Eu não preciso ficar fazendo uma varredura manual para ver se alguém instalou algum software que não foi aprovado. Eu ponho essa ferramenta vai ficar fazendo essa varredura automaticamente, e quando ela encontrar algum software que foi instalado e que não está aprovado, ele vai notificar via e-mail tanto a ABB quanto o cliente. Tá? Vocês podem escolher. Então, essa é a grande vantagem dessa ferramenta. É realmente a gente trabalhar numa manutenção preditiva aqui, baseado em condições. Ok? Obviamente que em relação à cybersecurity. Tá? Então, eu posso criar uma regra dessa para qualquer KPI que nós temos aqui disponíveis dentro dessa avaliação. Ok? Esse daqui é só para mostrar um exemplo do e-mail que a ferramenta vai disparar. Então, a gente tem esse Lifecycle Service Support, e é esse e-mail aqui, que quando uma regra ela é violada, aquela regra, aquele KPI, ele é excedido de alguma forma, que é configurável, a ferramenta ela vai disparar um e-mail para o cliente. Okay? Sobre treinamentos, né? Então, conforme eu tinha falado antes, a ABB ela tem um catálogo relativamente grande em relação a treinamentos de cybersecurity. Então, através do ABB University, você tem uma lista de treinamentos, tanto das ferramentas da ABB, quanto da norma ou de procedimentos de cybersecurity, que estão disponíveis e abertos para clientes. Tá? Então, basta vocês entrarem lá no ABB University, verificar lá quais são as turmas. Nós temos treinamentos que são presenciais e treinamentos que são virtuais, através de conferências, né? Tem algumas ferramentas que a gente fornece para o cliente para fazer esses exercícios que são presentes no treinamento. Enfim, para quem tem interesse em fazer algum tipo de treinamento, eu sugiro que entre lá no site do ABB University e veja lá quais são os treinamentos que a gente tem disponíveis para cybersecurity. Tá? Tem uma série bem grande aí de treinamentos. Falando um pouquinho sobre as consultorias que a ABB presta. Então, uma delas aqui, eu vou colocar alguns exemplos aqui, só para não ficar muito maçante, mas a gente tem, conforme vocês viram lá em cima, a gente tem uma lista grande aí de consultorias que a ABB pode prestar. Uma delas é o whitelisting. Tá? Whitelisting, eu não sei se vocês conhecem, mas é basicamente eu criar uma lista dentro do meu sistema
de quais softwares eu permito que possam rodar. Ele é mais ou menos o contrário do antivírus, porque o antivírus ele é um blacklist. Então, eu tenho uma lista lá de todos os possíveis softwares maliciosos, e que quando o antivírus identifica algum daquele software malicioso, ele bloqueia aquele software. Já o whitelisting, eu crio uma lista só dos softwares que são bons, que são softwares que são autorizados a rodar. E se algum software que não esteja nessa lista tentar executar ou rodar dentro dessa máquina, ele vai ser bloqueado também. A diferença é que o antivírus ele é uma batalha contínua, porque diariamente a gente tem softwares maliciosos sendo criados. Então, o antivírus ele tem essa batalha contínua de ficar adicionando à sua lista quais são os softwares que teriam que ser bloqueados. Já no whitelist, né, é uma tarefa muito mais simples, né? A gente cria ali a lista dos softwares que a gente quer que execute, qualquer coisa que estiver fora daquilo vai ser bloqueado. Tá? Então, a ABB ela presta essa consultoria de como criar esse whitelisting dentro dos sistemas de controle. O hardening. O que é o hardening? Basicamente, eu bloquear todo e qualquer software, portas e serviços em um computador, exceto aquilo que ele for programado para rodar. Então, por exemplo, eu tenho lá um servidor de domínio e eu vou bloquear todos os softwares, desinstalar software, fechar as portas, parar os serviços daquele servidor de domínio, exceto o que é necessário para um servidor de domínio. Então, eu tenho lá os outros servidores da ABB, né? Eu tenho um servidor que a gente chama de servidor de aspectos. Então, eu vou fisicamente até fechar todas as portas daquele servidor, exceto aquilo que seja necessário para que um servidor de aspecto possa funcionar. Isso é chamado de hardening. E a ABB ela dá essa consultoria, ela mostra como fazer isso se você quer implementar esse tipo de política dentro do seu sistema. A parte de gestão de segurança de redes. Então, a ABB ela também faz essa consultoria, ela vai analisar a rede, tanto a rede do sistema de controle, até a interação com a rede corporativa. E a ABB ela dá essa consultoria de como isso deve ser feito, como essa integração entre a rede do sistema de controle e a rede corporativa ela tem que estar integrada, né? Então, quais são os firewalls que a gente tem que pôr, qual que é a configuração dos firewalls, enfim, a gente consegue dar essa consultoria em relação a isso. Vamos ter uma DMZ, não vai? Vamos conectar, quais são os serviços que vão rodar dentro da DMZ? Então, a gente tem esse serviço de consultoria para fazer essa gestão da segurança de redes. Gestão de usuário e de acessos. A ABB ela também faz essa consultoria. Quem são as pessoas que vão ter acesso ao sistema? Quais são o papel de cada uma? Eu tenho um grupo de operadores, eu tenho um grupo de engenheiros, eu tenho um grupo de administradores. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem seu usuário, tanto Microsoft quanto do próprio sistema 800A. Então, a gente pode definir esses papéis e a gente ajuda a fazer essa gestão desses usuários. Okay? E, por fim, a gente tem aqui o Collaborative Operations, que ele trabalha, ele basicamente, igual eu falei, né, a gente cria essa rede de colaboração entre as pessoas locais e os especialistas globais da ABB. Então, a gente vai ficar coletando informações aqui que estão vindo do seu sistema, tanto de software de terceiro, com ferramentas da ABB, com softwares do próprio sistema de controle, e a gente consegue, através desta plataforma que a ABB desenvolveu, chamada ABB Ability, enviar todos esses dados para uma central da ABB especializada em cybersecurity, que vai ficar analisando isso automaticamente e com especialistas 24/7. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha esses Security Event Logs, onde eu coleto todas as informações, envio essas informações para essa central especializada, e essa central especializada, com ferramentas e com especialistas,
vai ficar monitorando o seu sistema em relação a cybersecurity. Tá? Isso daqui é o futuro de suporte da ABB para cybersecurity. Okay? Falando um pouquinho sobre a arquitetura de referência. Então, a ABB ela vai soltar essa arquitetura de referência para os clientes. Tá? É uma arquitetura de referência dessa ligação entre o sistema de controle e a rede corporativa, a internet, baseando na norma IEC 62443. Tá? Então, se a gente olhar aqui um pouco mais de detalhes, a gente tem lá o nível 0, onde eu tenho lá os meus field devices. Eu tenho o meu nível 1, onde eu tenho lá os meus controladores, eu tenho a minha rede de controle. Talvez a grande novidade aqui, para quem já conhece sistemas da ABB, é esse firewall que a gente vai ter entre o nível 1 e o nível 2, coisas que até então a gente não fazia, mas vai passar a ser referência dentro da ABB. Então, eu tenho esse firewall para a rede de controle. Eu tenho aqui o meu nível 2, onde está realmente o meu sistema de controle. E ali pode ser o 800A ou Symfony Plus, enfim, qualquer sistema de controles aí da ABB. Aí eu tenho esse firewall, que é o que a gente chama de firewall sul, onde eu vou ligar o meu sistema de controle no meu nível 3, que é ou a operação, a gestão ali da operação do cliente, ou a DMZ. DMZ é a minha zona demilitarizada. E aí eu tenho mais um firewall aqui que liga na minha rede corporativa, onde eu vou ter ali meus servidores de e-mail, os clientes, os computadores corporativos, e aí segue a arquitetura normal aí do cliente com mais um firewall até a internet. Tá? Então, o que é legal a gente falar aqui? Que esse acesso entre o nível 4 e o nível 2, ele não pode ser feito diretamente. Então, a gente tem que atravessar, tem que conectar de algum jeito no meu nível 3 aqui na DMZ, e aí sim a gente vai até o nível 2. Tá? Então, o cliente ele quer lá do computador corporativo acessar o sistema de controle. Ele não pode fazer isso diretamente, ele tem que ter um jeito de estar presente aqui dentro da DMZ. Então, para fazer aqui, por exemplo, acesso remoto, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o que a gente chama de RAP, é o Remote Access Platform, eu tenho que ter uma máquina aqui no RAP para eu poder da internet acessar aqui esse servidor do RAP, que é o que a gente chama de VSE, e aí sim eu vou até o meu nível 2. Para fazer as atualizações do Windows, aquele SOS, o que a gente recomenda? Que essa máquina esteja dentro da DMZ. Então, lá da internet, lá dos softwares já validados e aprovados pela ABB, a gente vai atualizar esse repositório que está aqui dentro da DMZ, e aí sim ele vai atualizar aqui os meus computadores que estão no meu sistema de controle. A mesma coisa para o antivírus. Não é a internet que vai diretamente estar conectada no meu sistema. A internet vai estar conectada em uma máquina aqui na DMZ, e a DMZ vai conectar no meu sistema de controle para fazer a atualização de antivírus. Tá? Então, esse daqui é uma arquitetura de referência, obviamente que não é exclusiva desse jeito, a ABB ela pode trabalhar de diversas formas, mas essa daqui é uma referência que a ABB dá em relação à arquitetura para o sistema de controle e essa integração com o sistema corporativo. Okay? Por fim, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma de acesso remoto da ABB. Então, a gente tem um sistema que roda dentro da rede da ABB para fazer essa integração, esse acesso remoto. Então, aqui a gente está na planta do cliente. Eu tenho um software instalado aqui que a gente chama de VSE. Ele é um software só de saída, eu não tenho pacotes entrando nessa máquina, eu só tenho pacotes de saída aqui, para 2 IPs pré-definidos que trafegam na porta 443. Tá? Então, essa plataforma de acesso remoto da ABB, ela não é uma plataforma que fica totalmente conectada e exposta na internet. Então, eu vou ter essa máquina conectado em 2 IPs específicos da internet através da porta 443. Então, eu posso, no firewall, fazer esse bloqueio dessa informação e liberar somente esses 2 IPs para essa porta. E mesmo assim, todos os dados que estão aqui são encriptados.
E mesmo assim, eu ainda preciso de um certificado digital para eu poder autenticar o usuário a conectar. Tá? E essa comunicação, ela só é permitida quando o cliente autoriza você a conectar. Então, não é algo também que vai ficar assim diretamente aberto entre a ABB e o cliente. É o cliente que vai autorizar a ABB a conectar nesse sistema. Então, a gente tem aqui dentro da ABB o que a gente chama de Service Center, e esse Service Center é o que faz essa gestão de todo esse software, que é o que a gente chama de, essa plataforma, né, que é o que a gente chama de RAP. Aqui é só para mostrar um pouquinho da cara aqui do RAP. Então, a gente tem ali diversas informações, informações de quando conectou, quem conectou, quais são os sistemas. Eu posso trabalhar um pouquinho aqui coletando alarmes, coletando informações na mesma ferramenta, tá? Então, é uma ferramenta que não serve somente para o acesso remoto, ela tem algumas outras funcionalidades. Ela é uma ferramenta completamente seguro, então, como eu já tinha falado, né? A gente tem ali somente pacote de saída para 2 IPs pré-definidos na porta 443. Tem a criptografia TSL e SSL. Enfim, tem uma série aqui de informações que a gente pode compartilhar com vocês de quão seguro é essa ferramenta, essa plataforma que a ABB chama de RAP. E qual que é a diferença entre o RAP e a VPN, que é o que existe aí no mercado, né? Então, a VPN, normalmente a sua máquina, ela vai conectar diretamente na rede corporativa, enquanto o RAP, ele faz uma conexão máquina a máquina. Então, se vocês lembrarem lá daquele slide da arquitetura de referência, na DMZ, a gente vai ter uma máquina ali, que é a máquina do RAP. Então, quem está querendo fazer esse acesso remoto vai conectar somente naquela máquina e aquela máquina vai conectar no sistema. Diferente da VPN, onde quem está de fora, ele vai conectar diretamente na rede corporativa. A gente tem aqui algumas funcionalidades automatizadas. Então, eu posso ali, com o RAP, monitorar alguns dispositivos, eu posso transferir arquivos, fazer alguns diagnósticos. A instalação é muito simples, tá? Diferente ali da VPN, que normalmente envolve lá, tem que falar com o pessoal de TI para poder criar usuários, enfim. A exposição externa, a gente tem pacotes de entrada ali na VPN, enquanto no RAP somente pacotes de saída. Login, dentro da ferramenta ali do VSE, a gente tem um que a gente chama de Audit Trail, que vai logar ali toda e qualquer atividade que foi feita nesse acesso remoto. Se quiser, pode ter gravação de vídeo também. Então, a partir do momento que alguém conecta no seu sistema, você pode habilitar a gravação de vídeo para gravar tudo que está sendo feito, enquanto que na VPN é mais difícil a gente conseguir fazer isso, né? Para desligar, simplesmente lá no VSE, a gente vai lá e consegue clicar no botão, pronto, aquilo está desligado. Ninguém mais consegue acessar. Enquanto na VPN requer um pouco mais de esforço, né? A gente precisa conversar com a TI para poder desabilitar certos usuários. E aqui, igual eu falei, no RAP a gente também consegue monitorar essa conectividade de maneira muito simples, né? A própria ferramenta já faz esse monitoramento para a gente. E aqui só para mostrar que dentro aqui do escritório da ABB aqui no Brasil, a gente tem essa sala que a gente pode dizer, que é o que a gente chama de Remote Service Center. Então, todo e qualquer contrato que a ABB tenha para fazer acessos remotos, obrigatoriamente tem que fazer dentro dessa sala, tá? Ou usuários previamente aprovados. Nessa sala aqui a gente tem alguns pré-requisitos de segurança. Por quê? Porque a gente está, obviamente, conectado aqui direto com a planta do cliente. Então, a gente tem câmeras dentro dessa sala, controle biométrico, o link de internet ele passa por vários firewalls para poder acessar o cliente. A gente tem máquinas virtuais dedicadas para cada cliente quando eles estão usando VPN. A gente fala, não, eu já tenho a minha VPN interna e eu quero que vocês acessem remoto usando essa VPN. A gente cria uma máquina virtual específica para aquele cliente.
A gente tem aqui essas máquinas que são, essas workstations que são específicas também para acesso remoto, não é o notebook do funcionário que faz o acesso remoto, são máquinas específicas da ABB para isso. Enfim, é uma série de medidas de segurança que a ABB toma para poder fazer esse acesso remoto e auxiliar o cliente remotamente, dando manutenção de maneira remota. Bom, basicamente era isso. Agora eu abro aí para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Daniel, obrigada pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas aqui. Se as pessoas quiserem encaminhar pela ferramenta, eu leio na sequência. A primeira delas: qual a sua opinião sobre ter o sistema de controle conectado à internet? Aumentam os riscos? Assim, tudo é uma questão de risco e benefício, né? A gente tem um aumento de risco, mas a gente tem ferramentas para mitigar esses riscos, né? Então, como que a gente é igual, por exemplo, você contrata um funcionário novo, ele vai aumentar o risco de você ter algum problema no seu sistema? Vai aumentar o risco. Mas como que você mitiga esse risco? Você trabalha com treinamento, com capacitação. Então você treina o funcionário para que você tenha segurança em que esse funcionário novo possa trabalhar no seu sistema. Quando a gente fala em conexão com a internet, é a mesma coisa. Ah, eu tenho mais riscos? Tenho. Só que a gente tem diversas ferramentas, protocolos, auditorias para poder mitigar esses riscos que estão presentes quando um sistema está conectado à internet. Então, seguindo todos esses protocolos, essas referências, seguindo a norma IEC 62443, a gente consegue mitigar muito os riscos de ter um sistema conectado na internet. E é óbvio que quando a gente fala em risco, a gente também fala nos benefícios, né? Então, a gente tem um benefício muito grande quando a gente trabalha um sistema conectado à internet. A gente está falando aí de atualizações automáticas de patches, a gente está falando de suporte remoto. Imagina quanto tempo gastaria para uma pessoa sair do escritório da ABB, chegar até o cliente para poder fazer algum tipo de suporte. Sendo que quando a gente tem sistemas conectados à internet, isso a gente pode fazer instantaneamente. Ah, deu problema, liga para a ABB, a gente pega ali o técnico disponível, ele vai conectar no seu sistema e vai trabalhar como se ele estivesse localmente na máquina. Vamos pensar que sua planta está parada. Quanto tempo você perde esperando alguém chegar até a planta, sendo que você poderia já ter um atendimento muito mais rápido? Então, respondendo a pergunta, a gente tem um aumento de riscos, mas a gente tem muitas formas de mitigar esses riscos e o benefício com certeza vale a pena. Temos mais algumas perguntas. Como tratar o problema de sistemas legados, por exemplo, sistemas com versões anteriores do Windows? O que a ABB recomenda é sempre manter os sistemas atualizados, né? Então, para os sistemas que são muito antigos, que já tem essa versão do Windows do suporte já acabou, né? Ou já saiu do ciclo de vida da Microsoft e da ABB, a recomendação da ABB é que a gente faça uma atualização desses sistemas. Então, isso envolve ali um projetinho, que normalmente, quando a gente tem Windows muito antigos, as máquinas, o hardware também é muito antigo, então a gente tem que fazer uma atualização da versão da Microsoft e uma atualização do hardware também. Então, a recomendação da ABB é sempre manter a versão do sistema, tanto do sistema operacional quanto do sistema da ABB, atualizados, né? Mais uma. Sistemas legados ligados à internet com todas as dificuldades relacionadas à dificuldade de antivírus e KBs, não sei se é assim que fala, desculpa, não são um risco? Como tratar isso? Neste caso, não é melhor isolar? Essa aí, na verdade, é uma combinação das últimas duas perguntas. Provavelmente. Não, assim, a gente, obviamente que tudo depende da versão que está instalada, né? Se for uma versão muito, muito antiga, que nem um antivírus fabrica, solta mais atualizações,
Porque, assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente tem uma curva de risco. Então, qual parte dessa curva que a gente quer estar, entendeu? Então, se eu tenho um sistema muito antigo, que não tem mais atualização, que não tem mais atualização da Microsoft, e que eu não consigo, isso não quer dizer que ele vai estar num risco totalmente 100%. Eu ainda tenho outras ferramentas, outras formas de mitigar o risco, outros riscos, né? Mas é claro que, conforme eu falei na última resposta, a ideia é sempre a gente estar com a última versão do sistema atualizado, com a última versão da Microsoft atualizado, um antivírus atualizado. Isso vai diminuindo ali os riscos que a gente tem. E aí ainda tem outras ferramentas, outros serviços que a gente pode colocar em prática para poder diminuir ainda mais, mitigar ainda mais os riscos que a gente tem. Então, tudo é uma questão de risco e benefício, né? Ok, próxima pergunta. Alguma dessas ferramentas são nativas do sistema 800XA ou todas requerem uma licença específica? Algumas dessas ferramentas, assim, nativas do sistema 800A, nativa mesmo não, mas a gente tem algumas dessas coisas que eu apresentei que não são softwares que requerem licenças, são serviços. Na verdade, a maioria das coisas que eu apresentei são serviços, não requerem compra de licenças, tá? Por exemplo, o fingerprint. Ele é uma auditoria que a gente faz, onde o cliente ele paga por fazer aquela auditoria e entregar um relatório. O produto final de uma auditoria é o relatório. Tá? Ou aquele Analytics, por exemplo, que a gente coloca a ferramenta ali. O cliente ele não compra o software, ele não compra o hardware, o servidor que a gente coloca na planta. Ele paga um contrato anual, como se fosse um contrato de manutenção, né? E dentro desse contrato, a ABB ela disponibiliza essa ferramenta para o cliente dentro do contrato. Então, não envolve aí compra de licenças, compra de hardware, tá? Então, a maioria dessas coisas, quando a gente fala de cybersecurity, está mais relacionada a serviço, o que a gente chama de software as service. Então, normalmente envolvem aí serviço e contratos. Última pergunta. Todos os serviços são executados por recursos locais? A ABB é uma empresa globalizada, né? Então, algumas coisas a gente tem aqui recursos locais para poder fazer. Então, fingerprint, o Analytics, tem uma série de coisas que a gente pode fazer com recursos locais, mas é legal de vocês entenderem que a ABB é uma empresa globalizada. Então, todos aquele portfólio pode ser executado no cliente no mundo inteiro. Mesmo que não tenha um recurso específico aqui no Brasil, mas a gente tem contatos com recursos lá fora, e é esses especialistas em cybersecurity que vão ajudar a executar o serviço aqui dentro. Tá? Obviamente que sempre vai ter uma interface local aqui no Brasil para fazer essa ponte entre o cliente e o especialista. Mas é importante ressaltar isso, que a ABB ela é uma empresa global e a gente tem esse portfólio e esse portfólio pode ser executado em qualquer cliente do mundo. Daniel, foram essas as perguntas. Queria agradecer sua participação. Você tem alguma informação complementar ou posso passar as orientações finais? Acho que é isso. Eu agradeço também aí a presença de todo mundo. E se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. A gente vai auxiliar vocês da melhor maneira possível. A todos os participantes, a gente agradece a presença. No link do chat eu compartilhei uma pesquisa. Se vocês puderem responder, nos ajudam na organização dos próximos eventos. E em breve vocês recebem um link para download do material que foi compartilhado, além do áudio da gravação que vai ser publicado no portal da ABB. É isso. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.